Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Vamos iniciar então a primeira aulinha de Química Analítica. Essa aula é introdutória ao assunto, à disciplina, para a turma de Química Analítica 1 e serve também como uma introdução e revisão, né, da analítica para a turma da Analítica 2, tá bom? Essa é uma boa revisão do conceito de analítica. Eu acho que é bom a gente sempre estar relembrando o que vem a ser a química analítica e o que a química analítica estuda, né? Então, a química analítica, ela é definida, tem algumas definições, mas a gente basicamente analisa componentes químicos de uma determinada amostra. E aí, esses componentes químicos, eles são as espécies que estão na amostra. E a gente chama essas espécies de analito. Então, eu estou, na verdade, tentando determinar um analito em algum, ou que pode ser um íon, algum composto orgânico, em uma amostra. E eu posso estar tentando determinar se ele está presente ou não, ou eu posso estar tentando determinar, além de estar presente ou não, em que quantidade. São duas respostas que a gente tem na química analítica. E aí existe então a química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. Quando a gente separa em química analítica 1 e química analítica 2, basicamente é isso. Na química analítica 1, a gente estuda a química analítica qualitativa. Na química analítica 2, a gente estuda a química analítica quantitativa. Então, quais são as respostas que eu busco na química analítica qualitativa? Eu quero saber quais os componentes que estão na amostra. Eu posso ter uma amostra, eu quero saber o que tem ali, né? Então, assim, é desconhecido, às vezes eu quero saber mais de um componente, eu quero saber o que é isso, o que é essa amostra, o que tem aqui. A gente, através de análises químicas, a gente consegue estar determinando os componentes dessa amostra. Ou eu posso fazer uma outra pergunta, eu tenho uma amostra, eu quero saber... Enquanto na primeira pergunta, olha a diferença, na primeira pergunta eu quero saber o que tem na amostra, do que ela é composta. Então eu faço aqui, a gente faz análise. Eu posso também estar procurando um determinado analito específico. Eu não quero saber tudo que tem na amostra. Eu conheço essa amostra, eu tenho essa amostra, eu quero saber se um determinado analito está ali. Então é uma pergunta que a gente responde com a química analítica qualitativa. Então basicamente a gente identifica um componente, componentes da amostra. Basicamente, a gente qualifica a amostra. Eu digo o que tem, ou se tem um determinado analito, a presença ou a ausência de compostos, de analitos. A química analítica quantitativa, ela já me responde quanto que eu tenho de determinado componente na amostra. Então, enquanto antes eu estava apenas respondendo se tem ou se não tem, agora eu quero saber quanto tem, qual que é a concentração. Então, agora a gente vai quantificar esses componentes. E aí a gente trabalha com concentrações, podem ser amostras líquidas, sólidas, gasosas, e a gente trabalha com mais diversos tipos de concentrações, né? Grama por litro, miligrama por litro, micrograma por litro, mol também, né? A gente pode trabalhar em mol, enfim. E aí, qual que é a importância da química analítica, né? Então, algumas perguntas que a gente pode responder utilizando a química analítica quali e quantitativa. Então, por exemplo, uma mineradora, ela quer explorar ferro em um minério, encontrou recentemente um minério e quer explorar ferro ali. E aí, a primeira coisa que ela quer saber, tem ferro nesse minério? Encontrou um minério, mas para eu explorar o ferro ali, primeiro eu tenho que saber se ali tem ferro, né? Então, a gente faz análise para saber se ele tem ferro. Química analítica qualitativa. Qual que é a concentração de ferro nessa amostra? Por quê? Às vezes tem ferro, mas é tão pouquinho que não compensa a exploração daquele minério para extrair o ferro. Então, aí eu faço a química analítica quantitativa e determino se é viável economicamente investir ou não na mineração daquele minério. E aí, outra pergunta, em um lugar escasso de água, mais próximo ao mar, o povo local escavou um poço para exploração de água. E aí, mas eles querem saber, essa água tem sal ou não? Porque ela salobra, porque é próximo do mar. Então, ela é para consumo, vai matar a nossa sede ou não? Então, a primeira coisa primeiro a gente responde, tem cloreto ou não nessa amostra? Sim ou não?
Aí depois, quanto tem de cloreto? Porque dependendo da quantidade, a gente até consegue tomar, mas dependendo, vai dar mais sede ainda, né? E aí, agora, um terceiro exemplo. A mulher tá grávida e aí ela quer saber há quanto tempo ela tá grávida. Então, primeira coisa para saber se está grávida, a gente faz o exame beta-HCG para saber se ele está em níveis detectáveis ou não, né? Aumentado ou não. E aí deu positivo ou negativo, está grávida ou não. Agora, qual que é quanto... Ah, deu positivo, ela está com esse hormônio aumentado. Mas quanto tem de hormônio nessa amostra, no sangue? Porque aí a gente consegue saber há quanto tempo ela está grávida. Então, são dois tipos de exame de gravidez que a gente consegue fazer também. Isso tudo é química analítica, quali e quant. Observem que eu estou usando os dois exemplos. A gente diz se tem ou se não tem e diz quanto tem. E aí, um motorista ele é parado na blitz. Então, a gente quer saber se ele ingeriu bebida alcoólica. A gente pode fazer um teste só para saber se tem álcool no sangue dele, né? No organismo dele. Agora, quanto tem de etanol ali? Para eu saber, o teste do bafômetro, para eu saber a quantidade que ele ingeriu, né? Se pode ser crime ou não. Às vezes, dependendo da quantidade, é multa, dependendo da quantidade, é cadeia, é prisão, é crime. Então, enfim, a gente incrimina ou não o indivíduo. Uma dona de casa, ela usa alvejante à base de cloro, mas ela duvida da sua eficácia, ela está achando que não está funcionando. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente vai fazer um controle de qualidade daquele produto que ela comprou para casa. Eu vou verificar se a quantidade de cloro que está naquele produto que ela comprou se confere com o que a embalagem diz, porque deveria ter um certo poder, uma certa eficácia, né, um certo poder alvejante aquele produto. Mas a dona de casa está falando que não funciona, que não está clareando as roupas, não está. Então, então vamos, não está limpando, enfim, alvejando, né? Então, vamos dosar, eu vou fazer o controle de qualidade, vou ver se o que a empresa falou na embalagem se corresponde com o que está lá. E aí a gente analisa também. E aí eu quero saber um outro controle de qualidade. Eu tenho um suco, né, ou um suplemento que eu comprei e falou que lá tem uma certa quantidade de vitamina C. E aí eu quero saber se está de acordo com o que está falando lá na embalagem ou na bula. A gente analisa também, controle de qualidade. E aí a gente tem também aí a química analítica. Observem que todos os exemplos a gente está buscando identificar ou quantificar algum analito na amostra. Isso tudo é química analítica. E aí agora, um outro exemplo, vamos lá para os combustíveis. Os consumidores estão falando que o carro perde o desempenho quando coloca o combustível num determinado posto. Então vamos ver, esse combustível está adulterado, né? E com que componente? Então eu tenho que saber se tem alguma coisa diferente ali e o que tem de diferente ali. Então a gente faz uma análise qualitativa. E a partir do momento que eu identifiquei qual é o componente que está adulterando, eu qualifiquei. Agora eu quero saber quanto que está adulterado. A gente faz uma análise quantitativa. E aí com esse resultado a gente tira a dúvida do consumidor e assegura a qualidade dos produtos, porque pode ser que seja problema do carro, né? Eles estão falando mal, mas não é o combustível. É o combustível ou não é? A gente tira essa dúvida. O contrato, processamento de alimentos, água diretamente em superfícies metálicas pode introduzir traços de metais tóxicos na... Só um instante. Então, o processamento, né, de alimentos de água em superfícies metálicas pode introduzir nesses alimentos metais tóxicos na amostra, como chumbo, cádmio, cromo, alumínio, cobalto, manganês, etc. Então, eu quero saber, essa amostra, ela é segura para ser consumida? Vamos fazer uma análise para a gente saber quanto tem ali, né? E aqui a gente fala em análises traço, né, porque a quantidade é bem pequenininha nessas amostras. O processamento industrial de alimentos, despejo de efluentes sem tratamento adequado pode contaminar tais amostras com traços de compostos orgânicos, né? Então eu quero saber, essas amostras estão seguras? O efluente foi corretamente tratado? Então a gente consegue também, a partir da análise química analítica, estar determinando essa análise química de traços, né? Na
proteção ambiental. Se esses efluentes estão sendo bem tratados para serem descartados. A gente pode também analisar alimentos. Como é que a gente sabe quanto tem de carboidrato, proteína, gordura, micronutrientes também, né? Que ficou junto, mas enfim, sais minerais, vitaminas. Quando a gente quer saber isso tudo aqui, quando a gente determina quanto se tem e quanto tem, é química analítica. A química forense, né? Eu quero saber analisar pólvora em um ambiente, né? Teve um crime, a gente vai analisar se tem pólvora na mão, no cabelo de um suspeito, no corpo da vítima. Química analítica. Identificar substâncias, os atletas, eu quero saber se eles, aqueles exames antidoping, né? Se utilizaram alguma substância ilícita. A gente faz análise, determina se tem e quanto tem. Química analítica. Eu quero determinar a causa de um incêndio, né? Analisar destroços, né? Do combustível precursor. Eu quero saber se ele tem diesel, gasolina, álcool, solvente. O que desencadeou aquele incêndio, né? A gente procura. A gente faz a analítica também. E aí existe a química analítica inorgânica e a orgânica. A gente não vai fazer separação, mas basicamente na inorgânica vocês veem a química analítica quando vocês tentam determinar e quantificar cátions e ânions na amostra. Quando eu estou determinando ou quantificando cátions e ânions na amostra, eu tenho a química analítica inorgânica. Lá na orgânica, a gente também também utiliza a química analítica quando a gente tenta qualificar ou quantificar compostos orgânicos. Então, existe a aplicação da analítica na inorgânica e na orgânica. Aqui a gente não faz diferenciação, a gente estuda a química analítica e as outras químicas podem aplicar a analítica, assim como a gente também aplica a inorgânica aqui quando a gente vai pesquisar um cátion e um ânion, eu estou usando da inorgânica. Quando eu estou pesquisando um composto orgânico, eu também utilizo de conhecimentos da orgânica. Então, é tudo interligado. E aí a química analítica ela é de dois tipos. Tem a clássica, que é essa química baseada nessas teorias clássicas da química, em reações químicas, e a química de bancada, né? Que a gente faz lá aquelas análises com as vidrarias e tudo, e determina se tem alguma coisa, quanto tem, enfim. E a química analítica instrumental, que a gente utiliza de instrumentos que tem detectores, né? E aí, normalmente, deixa eu ver se está aqui, a gente tem métodos espectroscópicos, que são espectroscopia de absorção atômica, molecular, de emissão, fluorescência. Então, a gente emite, a partir da luz, a gente emite luz e a gente consegue... a partir do espectro obtido, a gente consegue determinar se tem algum composto na amostra, se não tem, um determinado analito, e métodos de separação também, que são basicamente as cromatografias e eletroforese, em que a gente separa analitos da nossa amostra, e aí após essa separação eu identifico o que eu separei ou não, e aí pelo tempo de separação a gente consegue estar identificando também compostos na amostra. E aí, alguns aspectos teóricos referentes à química analítica clássica. No nosso curso, a gente vai estudar, tanto na 1 e na 2, a química analítica clássica. A instrumental não é foco do nosso estudo nesse semestre. E aí, a gente utiliza basicamente os métodos volumétricos e a gente utiliza basicamente esses 4 tipos de reação. E a gente vai estudar praticamente o semestre todo, na 1 e na 2, com foco diferente, essas 4 reações. Então, equilíbrio de neutralização, e depois a gente estuda a volumetria de neutralização, equilíbrio de precipitação, e depois a gente estuda a volumetria de precipitação, equilíbrio de complexação, e depois a gente estuda a volumetria de complexação, equilíbrio de oxirredução, e depois a gente estuda a volumetria de oxirredução. E além desses, que são os métodos que a gente chama por via úmida, né? Todos ocorrem em soluções aquosas. A gente tem esse aqui por via seca, que são os métodos gravimétricos, que basicamente a gente precipita seletivamente um analito. Eu faço reações para eu precipitar seletivamente, eu selecionar um analito da minha amostra para que ele precipite e se separe daquela amostra. E aí eu vou lavando, vou secando, até que chega num peso constante. No final eu peso. No final eu peso e eu consigo saber quanto que tinha lá naquela minha amostra inicial, antes de eu precipitar e separar, quanto tinha do meu analito. E aí, então toda a química analítica clássica ela envolve a reação do analito com algum reagente, e a gente atinge o estado de equilíbrio químico, e a gente tem esses quatro tipos de equilíbrio, né? Neutralização, o ácido base, precipitação, o equilíbrio de solubilidade
complexação e oxidação e redução. Então, o equilíbrio químico, ele é a base da química analítica. Então, eu acho que é importante a gente estar estudando, primeiramente, antes de tudo, falar o que vem a ser o equilíbrio químico. Observem o equilíbrio químico. Observem aqui nessa esteira, eu pergunto a vocês, essa pessoa está parada? Né? Ele está em movimento? A esteira está em movimento? Estão, mas um está mudando de posição em relação ao outro? Não está. Por que eles não mudam de posição um em relação ao outro? Porque a esteira está com a mesma velocidade que esse rapaz, só que em quê? Em sentidos opostos. Então, esse conceito a gente aplica lá nas nossas reações de equilíbrio químico. Eu só quero aqui que vocês tenham sempre em mente, antes de eu falar do equilíbrio químico, uma pessoa na esteira. Uma pessoa na esteira, ela está em movimento e a esteira está em movimento. Eles não estão parados, os dois estão em movimento. Mas um não muda de posição em relação ao outro. Olha aqui, não muda de posição. Por quê? Porque eles estão em velocidades iguais, só que em sentidos opostos. Um vai e o outro vem. E aí o que acontece? Eles não mudam de posição. O fato de não mudarem de posição em relação ao outro não quer dizer que eles estão parados. Vou repetir. Eles estão com a mesma velocidade em sentido oposto. Então, quando a gente olha... quando a esteira, tanto a esteira quanto a pessoa continua se movendo, mas macroscopicamente o sistema não se altera. Então, eu olhando, o sistema não se altera, eles estão na mesma posição, né? Um em relação ao outro. Eles estão mudando de posição um em relação ao outro? Não. Isso eles estão em equilíbrio. Eu posso dizer que eles estão em equilíbrio, mas eles não estão parados, ambos continuam o seu movimento. Um vai e o outro volta. Então, macroscopicamente, quando eu olho, eles não se alteram, a posição deles não se altera, mas eles continuam se movimentando com velocidades iguais em sentidos opostos. E isso é o que acontece nas reações químicas nos processos reversíveis. Aqui, inclusive, é um exemplo de um processo físico, né? Nem é um processo químico, porque água evaporando, mas existem processos físicos reversíveis e assim como a gente pode utilizar isso lá para os processos químicos. Na química analítica, a gente vai focar nos processos químicos, que são as reações químicas. Isso é uma reação química? Não. Por quê? Reação química envolve quebra e formação de ligações. Aqui, H2O e H2O. Isso não é um processo químico, isso é um processo físico. Mas existem processos químicos e físicos reversíveis. Vamos começar pelo da água, pelo processo físico, que é o mais fácil da gente compreender o que vem a ser um processo reversível. A água líquida evapora, a água vapor condensa. A água líquida evapora, a água vapor condensa. Esses dois processos acontecem. Se eu estivesse aqui, se isso aqui fosse uma panela e tivesse uma tampa aqui, a água daqui iria evaporar, mas aqui em cima da tampa a gente vê várias gotículas. Por quê? A água que estava aqui líquida evaporou, chegou aqui, condensou novamente, às vezes até pinga e volta para cá. Então, enfim. Então, isso acontece. O que é um processo reversível? Os reagentes e os produtos, eles são consumidos e produzidos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a água está evaporando, ela está condensando. Está evaporando e está condensando. Então, esses processos reversíveis a gente representa por uma dupla meia seta. O processo vai, o processo vem. O processo vai, o processo vem. E agora aqui um processo químico reversível. Ó, ambos são gasosos, mas eu tenho N2O4, uma molécula, se transformando em duas de NO2. Isso é um processo químico e ao mesmo tempo em que N2O4 se transforma em NO2, NO2 volta e se transforma novamente em N2O4. Então a gente fala que a gente tem a reação direta, que é a 1, essa que eu representei assim, e a reação inversa, que é o oposto. Eu poderia ter representado do outro jeito? Poderia. Se eu tivesse representado aqui NO2, peraí, deixa eu tentar rabiscar aqui. Não. Se eu tivesse representado NO2 aqui e N2O4 aqui, o processo seria... o processo direto seria NO2 se transformando em N2O4, mas a forma como nós representamos aqui, essa é a reação direta e essa é a reação inversa. Tudo depende da forma como você representa.
Deixa eu colocar, porque eu não me aguento. Eu coloquei aqui. Então, se eu tivesse representado assim, ó, 2NO2, N2O4. Essa é a reação direta, 1. E essa, voltando, é a reação inversa. Observem que está o contrário daqui. Então, qual é a reação direta e qual é a reação inversa? Depende da forma como eu represento. Eu poderia ter representado dos dois jeitos, depende de onde nós partimos, né? Então, nesse caso aqui, a minha reação direta é N2O4 se transformando em 2NO2. E aqui a gente tem a reação inversa. Quando que isso atinge o equilíbrio? Todo processo reversível tende ao equilíbrio. Todo processo reversível tende ao equilíbrio. Toda reação química que é reversível, ela tende a espontaneamente atingir o equilíbrio. Espontaneamente ela atinge o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É quando a velocidade de ida é igual à velocidade de volta. Então, eu vou com uma velocidade e eu volto com a mesma velocidade. Quando isso acontece, eu tenho o equilíbrio químico, eu tenho que o processo atingiu o equilíbrio químico. E aí eu pergunto, a reação química, ela para quando a gente atinge o equilíbrio? Não, ela não para. É o caso lá da esteira. Eu tenho que, ao mesmo tempo em que se eu estou gastando N2O4 para formar NO2, ao mesmo tempo que eu estou gastando, com a mesma velocidade, eu estou formando N2O4. Eu estou gastando e ao mesmo, vamos supor que eu esteja gastando 1 mol por segundo de N2O4. Eu estou formando 1 mol por segundo de N2O4. Então, com a mesma velocidade que eu gastei, eu formo. E aí eu pergunto, daqui 10 segundos, vamos supor que eu tinha aqui no meu recipiente, eu tinha aqui 5 mol de N2O4. Não, 5 não, 15 mol de N2O4. 15 mol de N2O4. Após 10 segundos, eu tenho quanto? Após 10 segundos, eu gastei 10 mols. Após 10 segundos, eu formei 10 mols, porque se eu estou gastando 1 mol por segundo, eu gastei quanto? Em 10 segundos, 10. Se eu estou formando 1 mol por segundo, eu formei quanto em 10 segundos? 10. Então, eu gastei 10 e formei 10. Fiquei com quanto, então, após 10 segundos? A mesma quantidade que eu tinha, né? Então, a quantidade, a concentração não varia, ela é constante. Eu continuo sempre com esses meus 15 ali. Mas quer dizer que a reação parou? Eu parei de gastar N2O4? Não, eu continuo gastando. Mas eu estou gastando na mesma velocidade com que eu estou formando. Então, a gente não tem essa variação nas concentrações, elas são fixas. E isso acontece também se eu olhar inversamente. Essa mesma análise que eu fiz, eu posso fazer aqui para o NO2. A mesma velocidade com que eu gasto, com que eu formo NO2, eu gasto. A mesma velocidade com que eu gasto N2O4, eu formo N2O4. Então, quando essas velocidades se igualam, no início da reação essa velocidade é igual? Não. E quando a velocidade é igual, quer dizer, não é igual, quer dizer que não atingiu o equilíbrio. O equilíbrio, ele é atingido quando essas velocidades são iguais. Quando as velocidades se igualam, as quantidades de reagente e produto obrigatoriamente permanecem o quê? Constantes. Mas quer dizer que a reação parou? Eu tenho 10 mols do meu reagente, daqui 2 horas eu continuo tendo 10 mols. Quer dizer que a reação está parada? Não, quer dizer que ela está em equilíbrio. Com a mesma velocidade que eu gasto, eu formo. Então, a minha quantidade não varia. Por isso que quando eu falei lá aqui na esteira, eu falei que macroscopicamente o sistema não se altera. Quando eu olho aqui macroscopicamente, a quantidade que eu tenho de reagente ou de produto não se altera, mas microscopicamente em nível molecular, a alteração está acontecendo, porque ligações estão sendo quebradas e ligações estão sendo formadas. O processo químico continua acontecendo.
Então, como eu falei, no momento em que atinge o equilíbrio químico, as concentrações permanecem constantes. Então, digamos que inicialmente eu tenha aqui no meu pote, no meu recipiente, N2O4. Eu tenho N2O4 aqui no início. Eu tenho como a reação inversa ocorrer nesse momento, olha aqui, no tempo zero. Eu coloquei N2O4 no meu recipiente, aqui em cima. Quanto eu tenho de N2O4? Zero? Tem como a reação inversa ocorrer? Não. Mas à medida que o tempo vai passando, N2O4 vai se transformando em NO2. Aqui, ó, N2O4 vai diminuindo a concentração. Por que que vai diminuindo? Porque ele foi gastando, ele foi se transformando em NO2. E NO2 foi o quê? Aumentando a quantidade. À medida que ele vai aumentando a quantidade, ele começa a ter quantidade suficiente para reagir e voltar a CN2O4. E aí a reação inversa, a partir de que a gente começa a formar NO2, aí sim a reação inversa começa a acontecer. Até que chega um momento, que ponto é esse aqui? É o ponto em que eles estão com quantidades iguais, mas me diz alguma coisa? Não. A reação continua acontecendo, até que chegou um momento em que as concentrações não variaram mais. A partir desse momento que as concentrações não variam, a gente diz que a reação atingiu o equilíbrio químico. Observem que atingiu o equilíbrio químico, foi formando N2O4, NO2, formou, até que ele teve quantidade, no início eu só tinha esse, estava zero disso aqui. Foi formando até que eu tive quantidade para voltar. Esse momento em que eles estão juntos aqui significa o quê? Que a quantidade deles é igual, que a quantidade que eu tenho de N2O4 é igual a de NO2. Mas isso me diz alguma coisa? Nada. Só me diz que eles têm a mesma quantidade nesse momento. Mas esse momento está em equilíbrio? Não, por quê? Porque as quantidades continuam variando. Enquanto as quantidades continuarem variando, o sistema não está em equilíbrio. Quando chegou aqui, a partir daqui a velocidade, as quantidades não mais variam, então aqui está em equilíbrio. Esse gráfico, ele poderia estar assim, ó. Peraí. Ó. Reagente. Nossa, tá super reto, né, gente? Peraí. Esse gráfico poderia estar dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui reagente e o meu produto. Digamos que tá reto, tá? Em algum momento eles têm a mesma quantidade? Não. Mas a partir daqui, vamos supor que aqui tá reto. Não tá muito reto. A partir daqui atingiu o equilíbrio, porque as quantidades não mais variaram. Aqui só me diz que mesmo após o equilíbrio, eu continuo tendo mais reagente do que produto. Em termos de concentração, no início eu só tinha reagente e tinha zero produto. A reação começou a acontecer e no final eu continuo tendo mais reagente do que produto. Aqui, no início eu tinha só reagente. A reação começou a acontecer e eu terminei com menos reagente e mais do meu produto. Então, as quantidades se inverteram. No início eu tinha muito desse e zero desse. E aí, com o tempo, as quantidades se inverteram. Só isso, esse ponto aqui só me diz isso. Que a reação ela tem um pouco mais de tendência de formar produto do que essa, porque se eu comecei com mais reagente, eu terminei com mais reagente, quer dizer que eu não tenho tanta tendência assim a formar os produtos. Só isso. Aqui não. Se as quantidades eu passei a ter mais produto do que reagente, quer dizer que eu tenho um pouco mais de tendência, é mais só isso. Mas esse ponto aqui não me diz nada em relação ao equilíbrio. O equilíbrio, ele é atingido quando as concentrações não mais variam. Então, existem duas formas de eu verificar se uma reação está em equilíbrio ou não. Quando a velocidade direta é igual à velocidade inversa, então se eu medir a velocidade e as velocidades são iguais, né, eu tenho equilíbrio químico. Ou quando eu meço as concentrações, quando as concentrações são iguais e não mais variam, eu também atingi o equilíbrio químico. E aí, então, aqui existem dois gráficos diferentes, ó, o gráfico de concentração, aqui é um gás, né, então eu tenho reação direta A formando B e B formando A, em gás. E aí a concentração, olha aqui, é igual o que eu mostrei antes,
No início eu tinha muito A e 0 de B. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. A partir que A foi se transformando em B, B foi surgindo, e aí quando eu começo a formar B, B começa a aparecer e sendo capaz de voltar a ser A. Chega um momento em que essas quantidades não mais variam. Isso quer dizer que a reação parou? Não. Quer dizer que A continua virando B e B continua virando A. Mas as concentrações não mais variam porque atingiu o equilíbrio. E aqui a gente vê uma reação em que a quantidade de produto, que seria o B, não fica maior do que a de A. Olha aqui. Só isso que me diz que A formou B? Formou. B formou A? Formou também, continua formando. Mas só que no equilíbrio a quantidade de A é sempre maior do que a de B. Agora, esse gráfico aqui eles estão se encontrando, porque isso aqui é gráfico de velocidade. Observem que quando eu tenho concentração de gás, a gente pode medir em pressão parcial também, né? Então, gás a gente pode medir pela pressão parcial, a gente faz essa relação com a concentração do gás. Então, gás, quantidade de gás, concentração, a gente pode medir em unidade de concentração ou em pressão parcial. Então, consideramos que aqui é a nossa concentração, embora isso aqui seja para mol por litro, né, em solução. Eu tenho que as quantidades elas ficam fixas, mas elas podem ficar dessa forma aqui, né, uma se cruzar com a outra, mas elas não ficam juntas mesmo. Opa, elas não ficam juntas mesmo. Opa! As quantidades ficam fixas, mas elas não são iguais. Não tem nada a ver quantidade de reagente e produto ser igual para estar em equilíbrio. Isso não me diz nada. O que me diz é a quantidade não variar mais. Reagente e produto tem que estar na mesma quantidade. A quantidade de A... Ai, peraí que eu me perdi aqui na minha mesa. Cadê? Achei. A quantidade de A tem que estar igual à quantidade de B para atingir o equilíbrio? Não, não tem. O que precisa é a quantidade de A não variar mais e a quantidade de B não variar mais. Observem que aqui eu tenho uma quantidade de A e aqui eu tenho uma quantidade de B. São diferentes, mas não variam, então está em equilíbrio. Aqui eu tenho uma quantidade de NO2 e aqui eu tenho uma quantidade de N2O4. São diferentes, mas não variam mais, estão constantes, ó, aqui, ó. O tempo vai passando, olha esse gráfico, o tempo está passando e a concentração permanece fixa. O tempo vai passando aqui no gráfico, mas a concentração não varia mais. Então, isso é equilíbrio. Agora, se eu fizer um gráfico de velocidade, no equilíbrio, as velocidades têm que se encontrar. A partir do momento que as velocidades se encontram, esse gráfico me diz o quê? Nesse momento que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então, quando as velocidades ficam iguais, eu tenho equilíbrio químico. Então, observem que no equilíbrio químico, as concentrações de reagente e produto devem ser constantes, mas não precisam ser iguais um ao outro. A quantidade de reagente não precisa ser igual à de produto. Agora, as velocidades devem ser iguais. Então, são duas formas da gente analisar e dizer se uma reação está em equilíbrio ou não. Então, a gente pode olhar a velocidade da reação direta ou inversa, que são iguais, ou a gente olha as concentrações que não variam mais. Quando não variam mais, quer dizer que a reação parou? Não, ela continua acontecendo. Só que como as velocidades são iguais de ida e de volta, é como lá na esteira, então as quantidades não variam. Macroscopicamente a gente não vê diferença. Microscopicamente está acontecendo, tem diferença sim, porque a todo momento ligações estão sendo formadas e ligações estão sendo quebradas. Como que a gente mede velocidade? Isso é lá da cinética química, né? A velocidade é igual a uma constante vezes a concentração, velocidade da reação direta. É uma constante vezes a concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes, né? Então, se eu tivesse 2 aqui, seria elevado a 2 aqui. E a velocidade da reação inversa, quem é o reagente da reação inversa? É B. Então, eu tenho a concentração de B vezes uma constante direta,
reação direta tem uma constante, a reação inversa tem outra constante. Aqui, né, aqui está até escrito das duas formas, ó. Eu tenho aqui A formando B, né? Então, essa é a minha reação direta. Qual que é a fórmula da velocidade? Velocidade é igual a uma constante direta vezes a concentração do reagente, que é A. Se aqui tivesse 2, aqui estaria elevado a 2, né? Elevado aos seus coeficientes. Qual que é a reação inversa? É B formando A. Então, eu tenho a velocidade, é uma constante inversa, é outra constante, não é igual, elas têm relação entre elas, mas não são iguais, né? Uma é inversa da outra, e eu tenho que vezes B, a concentração do reagente, que agora o meu reagente é B. Se tivesse um coeficiente aqui qualquer, 3, B estaria elevado a 3. Se tivesse mais um reagente, se fosse C mais B formando A velocidade seria a constante de C vezes B, né? A velocidade seria isso aqui. São 2C e 3B, então B elevado a 3 e C elevado a 2. É assim que a gente faz a fórmula da velocidade. Vocês devem ter visto isso lá em cinética química. E por que eu estou falando disso? Porque para a gente estudar o equilíbrio, a gente também utiliza uma constante, que é essa relação entre, se eu tenho que a velocidade direta é igual à inversa, então eu tenho, observe aqui, eu tenho A mais B formando C mais D, esses minúsculos aqui são os coeficientes. Então eu tenho a velocidade da reação direta, é a constante vezes a concentração de A elevado a A, vezes a concentração de B elevado a B. Qual que é a velocidade da reação inversa? É uma constante inversa vezes a concentração de C elevado a seu coeficiente, que é C, vezes a concentração de D elevado a seu coeficiente, que é D. Se esses dois aqui são iguais, eu tenho que a constante direta vezes A elevado a A vezes B elevado a B é igual à constante inversa vezes C e D. Eu só igualei essas duas equações aqui. E quando eu igualei essas duas equações, agora eu vou juntar as constantes de um lado, ó. Constante direta dividido pela constante inversa, né? Passei isso aqui para cá. É a concentração de C elevado a C vezes a concentração de D elevado a D, dividido pela concentração de A elevado a A, vezes a concentração de B elevado a B. Isso aqui, eu tenho relação entre duas constantes é o quê? É constante, né? Então, quando eu tenho uma relação entre duas constantes, eu chamo de constante. Então, nesse caso, eu tenho minha constante de equilíbrio. Eu tenho minha constante de equilíbrio, que a gente chama de Kc, nesse caso, porque eu estou trabalhando com concentração. Eu falei com vocês que no caso de gases, a gente pode medir pressão. E aí, nesse caso, se eu estiver trabalhando com pressão, eu tenho Kp, que é a pressão dos gases, mas é tudo a mesma coisa. A diferença é utilizar pressão ou concentração, mas é a constante de equilíbrio. A minha constante de equilíbrio é a relação entre essas constantes direta e inversa, e é isso aqui. Então, eu escrevo dessa forma: reagentes, constante de equilíbrio, é a relação entre os produtos sobre reagentes, sempre. Por que eu não fiz o inverso? Eu poderia ter passado KD para cá, né? E CD vir aqui para baixo. Só que a constante de equilíbrio entrou-se um consenso em que ela é sempre produto sobre reagente. Então, sempre eu vou colocar produto sobre reagente, embora a relação reagente sobre produto também seja constante. Mas o que a gente faz? É KD sobre KI, constante direta sobre a constante inversa, que equivale à nossa constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Então, sempre quando a gente não vai usar isso aqui mais, a gente já vai escrever direto a constante. Eu vi uma reação, olha lá. Eu vi uma reação, escreve a constante de equilíbrio. Eu já vou escrever produto sobre reagente. Então, quem é meu produto? NO2, está aqui. Eu tenho 2, eu elevo a 2. Dividido pelo meu reagente, que é quem? N2O4. E pronto. Observe que é aquoso. Antes a gente estava trabalhando com gás.
Então, a gente estava medindo em pressão. Agora é aquoso, então é mol por litro mesmo a concentração. Então, eu tenho aqui o meu KC. E para lembrar, né, como é sempre produto sobre reagente, lembra que o P vem antes do R no alfabeto. Então, a gente coloca o P em cima e o R embaixo. Produto em cima, reagente embaixo. Então, a gente agora chegou na nossa constante de equilíbrio, em que eu tenho produto sobre reagente. E a gente consegue agora trabalhar, a gente consegue avaliar agora as reações, avaliar se uma reação está em equilíbrio ou não, se ela tem tendência a ir mais a formar mais produto ou mais reagente, tudo a gente vai ver que a gente vai analisar muito essa constante de equilíbrio. Então, aqui no equilíbrio, como eu falei, uma reação ela é reversível quando ela se processa simultaneamente nos dois sentidos. Então, a velocidade de reação direta e inversa se igualam. O equilíbrio das reações igualam. Eu falei igualam, né? Ficou feio. Igualam. Que coisa horrorosa, meu Deus. O equilíbrio das reações é dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Que as reações não param, elas continuam. Elas estão em equilíbrio, mas elas continuam. Então, no equilíbrio, ao atingir equilíbrio, a concentração de cada substância no sistema permanece constante e todas as reações reversíveis, elas tendem espontaneamente a ir para o equilíbrio químico. Então, aqui eu mostrando para vocês o seguinte, eu tenho duas formas. Aqui gás, ó, então é pressão, já falei, mesma coisa, a gente pensa como se fosse concentração. Eu posso partir dos meus reagentes, N2 e H2, ó, no início eu tinha H2 e N2, aqui, ó, tá vendo? E zero do meu produto. O tempo foi passando, foi formando NH3, até que NH3 começou a voltar e formar os outros dois. Já nessa outra hipótese aqui, eu tinha no início muito NH3 e zero dos reagentes. Mas observem que o equilíbrio foi atingido da mesma forma e com as mesmas quantidades. Então, não importa de onde eu parta ou da quantidade que eu parta, não importa a quantidade inicial que eu tenho de reagente e produto. O equilíbrio, no final, a proporção será sempre a mesma. A proporção, no final, observe que eu tinha muito H2 e muito N2 e zero NH3. Terminei com H2 continua sendo mais, mas o NH3, ó, já é intermediário. Enquanto ele era o mínimo aqui, agora ele já é o intermediário. Enquanto aqui ele era o máximo na quantidade, ele é o intermediário. O N2 continua sendo o mínimo e o H2 continua sendo o máximo. O que eu quero mostrar, não importa de onde eu parta, da quantidade que eu tenha, o equilíbrio, a proporção no final entre os reagentes e produtos, ela vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque a constante é a mesma. Constante é constante. Então, não importa quanto eu tenho, o valor da constante de equilíbrio não depende. O que a gente... eu falei com vocês que a gente consegue saber só de olhar o valor da constante se uma reação ela tende a ter mais produto do que reagente ou mais reagente do que produto. Como que eu vejo isso? Eu sei que constante é produto sobre reagente. Então, quando eu tenho um valor muito alto de constante, quer dizer o quê? Que eu tenho muito produto e pouco reagente. Então, quando o valor da constante ele é muito maior do que 1, que é esse caso aqui, ó, isso aqui é 1,49 vezes 10 elevado a 8. Quer dizer o quê? Se o valor da para esse valor ser alto, significa que P é alto e R é baixo. Então, isso quer dizer que nessa reação eu tenho muito mais reagente do que eu tenho de... Muito mais produto, desculpa. Muito mais produto do que eu tenho de reagente. Por um outro lado, quando esse valor é muito pequeno, significa o quê? Para essa divisão dar um valor muito baixo, significa o quê? Que esse número é pequeno
e esse é grande. Quanto menor P e quanto maior R for, quanto menor quantidade eu tiver de produto e maior quantidade eu tiver de reagente, menor será a minha constante. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho um valor de K muito pequeno, olha aqui, 10 elevado a menos 30, isso significa o quê? Que eu tenho pouquíssimo produto e eu tenho muito reagente. No equilíbrio é aquele caso que eu mostrei. Existem duas formas de equilíbrio. Quando eu termino com o meu produto em quantidade muito maior do que o reagente, que é esse caso, mas eu posso terminar dessa forma aqui, reagente e produto. Quer dizer o quê? Que eu continuo tendo muito reagente e pouco produto. Seria esse caso aqui. E aí, aí você escreveu a reação no sentido contrário. Então, a constante no sentido contrário, ela é recíproca no sentido inverso. Isso aí depois a gente vê em forma de exercício, é melhor. Só gostaria de falar um detalhe aqui das constantes, que eu falei que no caso de gás, a gente pode usar pressão ao invés de mol por litro, ao invés de concentração. Agora, quando eu tenho substâncias puras, ó, aqui significa aquoso, está misturado na água, é uma solução, tem concentração. Agora, quando eu tenho líquido, quer dizer que isso aqui é puro, né? Eu não está em concentração. Qual que é a concentração da água na água, gente? É 1, né? Então, quando eu fizesse essa constante aqui, seria OH- vezes HCO3 dividido por CO3 2- vezes, esqueci do H2O, H2O. Seria isso. Mas eu pergunto, se a água é líquida, quer dizer que ela não está misturada em nada, né? É líquida, eu tenho água pura. Qual a concentração da água na água? É 1, né? Então faz diferença eu colocar a concentração aqui da água? Não. Então quando a gente tem líquidos, a gente nem coloca na constante. Eu escrevo já sem o H2O. Se eu colocar o H2O, quando tá assim, L, né, de líquido, se eu colocar, eu só tenho que lembrar que a concentração é 1, então o valor é 1, e aí não vai ter diferença aqui na minha conta. A mesma coisa com sólidos, porque quando eu tenho sólido, isso significa o quê? Que eu tenho a minha solução e eu tenho um sólido aqui de PbClO2. O sólido não está na minha solução, ele está separado, são duas fases, isso aqui é outra fase. Existe concentração aqui? Não. Se ele está sólido, ele não tem concentração. Então, se eu fosse escrever essa constante aqui, também não entra na minha constante. Então, na minha fórmula da constante. Então, se eu fosse escrever, deixa eu só apagar aqui que eu estou um pouco sem espaço. Seria aqui, ó, constante é igual Pb2+, a concentração, porque aqui é aquoso, Cl- elevado a 2. Sólido, então eu divido por quê? Por nada, divido por 1, né? Eu considero que a concentração é 1 também. Então, se eu colocasse aqui PbCl2, esse valor eu considero que ele é 1, então eu nem preciso escrever. Quando eu escrevo a fórmula da constante, eu já tiro sólidos e líquidos. Observem que interessante esse aqui de baixo. Constante, constante é igual CaO, sólido não entra, CO2, concentração de CO2, ou pressão, né, porque está gasoso, eu poderia colocar aqui pressão de CO2 ao invés de concentração, sólido também. Então, observem que nessa reação aqui, o equilíbrio químico, a constante, depende só da concentração de CO2. As outras concentrações não influenciam no equilíbrio. E aí, então, eu vou deixar para vocês me responderem aqui embaixo dois exercícios. Em um eu quero, olha só, eu tenho essa reação, os valores aqui das concentrações, e eu quero que vocês me digam a constante de equilíbrio da reação. Pode colocar nos comentários aqui do vídeo. Então, número 1, eu tenho aqui os valores, vou ajudar vocês aqui. Como que a gente faz a fórmula do equilíbrio? HI ao quadrado dividido por H2 vezes I2. E aí, acha o valor dessa constante e me diz
se essa reação ela tem mais produto ou mais reagente, né? A proporção é maior de produto ou de reagente. Eu quero essas duas respostas aqui embaixo. Esse aqui eu vou falar na próxima aula. Bem, eu vou encerrar então aqui. Fica aqui para baixo, eu quero um comentário, né? O valor da constante e me diz, essa reação tem, pelo valor da constante, vocês vão me dizer se ela tem mais reagente ou mais produto, tá certo? Beijinhos para vocês, bons estudos e até o nosso Meet.